Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio de Times e Histórias para falar já na sexta rodada aí da Série A2 do Campeonato Paulista. Nós vamos ver todos os resultados dos jogos da rodada, a classificação, a artilharia, informações aí, tudo sobre a Série A2. Então, sem mais demoras, vamos ver o que aconteceu aí nessa sexta rodada da Série A2 do Paulistão. O primeiro jogo é esse aí, olha só, Taubaté 2, Sport Clube São Bernardo também 2. Lembrando que vários jogos estão acontecendo em locais diferentes do mando de campo da equipe original, da equipe, né, normalmente, porque por falta de iluminação nesses estádios. Como o Ministério Público do Estado decidiu que os jogos deverão ser só à noite, então a gente tem esse probleminha aí. Mas não é o caso desse jogo. Esse jogo aconteceu em Taubaté mesmo, entre essas duas equipes que estão lá na parte de baixo da tabela, mas que na última rodada haviam vencido os seus jogos. Aos 17 minutos do primeiro tempo, cruzamento na área do Taubaté e Felipe Sussai cabeceou a bola, bateu na trave e voltou para o próprio Felipe de peixinho colocar a bola no fundo do gol do Taubaté, 1-0 para o Sport Clube São Bernardo. No segundo tempo, aos 13 minutos, o Sport Clube São Bernardo marcou mais um com Leandro Costa. Meio sem querer, a bola cruzada acabou batendo nele e entrando pro gol. 2-0 aí pro Cachorrão. O São Bernardo, que havia perdido seus 4 primeiros jogos, venceu na última rodada, a primeira vitória, os primeiros pontos, e agora estava vencendo por 2-0 o Taubaté. Mas não levou a vitória não. Aos 33, Tadeu diminuiu para o Taubaté, cobrando um pênalti. A bola acabou batendo na mão ali do zagueiro do Sport São Bernardo e o juiz marcou o pênalti. E nos acréscimos, aos 46, novamente Tadeu marcou, aproveitando um rebote do goleiro Gustavo do São Bernardo. E aí, nos últimos minutos, o Taubaté se salvou da derrota e o São Bernardo, que podia aí ter a sua segunda vitória consecutiva, depois de 4 derrotas nos 4 primeiros jogos, acabou amargando um empate. Um empate até que não é um mau resultado por ser fora de casa, mas depois de abrir 2-0 no placar, realmente foi um empate com sabor de derrota para o time lá de São Bernardo. Vamos ao outro jogo, Sertãozinho 0, Rio Claro 1. Olha só, esse jogo foi também lá em Sertãozinho, no campo do Sertãozinho. Aos 11 minutos já do segundo tempo, o Rio Claro desceu rápido para o ataque pelo lado direito. O goleiro do Sertãozinho saiu para tentar matar a jogada, mas a bola foi cruzada para Cezinha apenas empurrar para o gol e colocar aí Rio Claro 1, Sertãozinho 0, o único gol da partida. O Rio Claro vai bem na competição, o Sertãozinho já vai muito mal. O terceiro jogo, São Bernardo 2, Juventus 0. Esse jogo aí foi realizado em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. O mando era da equipe do São Bernardo. O primeiro gol saiu só aos 25 minutos do segundo tempo. Léo Castro acertou um bom chute de fora da área, bernou 1-0. Aos 32, cobrança de falta na área do Juventus e Patrick escorou de cabeça e ampliou para o São Bernardo. Grande vitória do São Bernardo, vai bem também no campeonato. O Juventus amarga aí mais uma derrota na Série A2 e começa a ficar numa situação já saindo da zona de classificação. A gente já vai ver a tabela de classificação daqui a pouquinho. Quarto jogo da noite dessa sexta-feira, dia 22 de abril, Água Santa 2, Audax 0. O jogo foi realizado no Canindé, esse jogo aí. O Netuno abriu o placar aos 28 minutos de jogo. Após cobrança de falta, Hélder apareceu livre para cabecear, 1-0 para o Água Santa. Aos 48 minutos do segundo tempo, Diogo Marzagão marcou mais um para o time de Diadema, numa bela jogada onde Diogo entrou na área, driblou o zagueiro e bateu cruzado para fazer o segundo gol do Água Santa. A situação ficou bem difícil agora para o Audax,
A gente vai ver daqui a pouco essa classificação aí. Continuando aqui, Portuguesa Santista 1, 15 de Piracicaba 1, um jogo polêmico. Esse jogo foi lá no estádio da Santista, lá no Ico Mursa, e o time da casa saiu na frente aos 30 minutos de jogo. Rodrigo Maranhão recebeu um belo passe e guardou. Portuguesa Santista 1, 15 de Piracicaba 0. Aos 22 do segundo tempo, o goleiro Leandro da Portuguesa Santista defendeu mais um pênalti. No último jogo, ele também tinha pego um pênalti. Mas no último lance da partida, aos 51 minutos, o Ioquim alçou a bola na área, ela sobrou para Grigor e chutou e empatou o jogo para o 15 de Piracicaba. Portuguesa Santista 1, 15 de Piracicaba 1, seria a primeira derrota do 15 de Piracicaba, que se salvou aí no último lance da partida. O outro jogo, Red Bull Brasil 1, Atibaia 2, olha só, o Red Bull que começou bem o campeonato, agora perdeu a terceira seguida. Começou muito bem o campeonato, ainda está na zona de classificação o Red Bull, mas perdeu a sua terceira partida seguida. Esse jogo foi realizado lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. O Red Bull começou muito bem o jogo e chegou ao gol aos 39 minutos após um lançamento longo que deixou o Ramírez na cara do gol. 1-0 aí para o Toro Louco. Essa jogada do Red Bull iniciou logo depois do time do Atibaia ter reclamado um pênalti. Aos 16 minutos do segundo tempo, Wesley Tanque recebeu bom lançamento e bateu por cobertura na saída do goleiro. Tudo igual em Campinas, 1-1, mais um do Wesley Tanque, aí o terceiro gol dele na competição, ele é o vice-artilheiro da competição. E o Atibaia chegou à vitória aos 43 do segundo tempo, cobrança de falta, e Guilherme subiu para cabecear, fazendo o gol da vitória do Falcão, 2-1 em cima do Red Bull. Penúltimo jogo da rodada, Velo Clube 1, Oeste 2. O Oeste está muito bem, esse jogo foi lá na cidade de Rio Claro e logo aos 10 minutos Cauã recebeu o lançamento em profundidade, conseguiu chegar antes do goleiro e marcou para o Oeste. Oeste 1, Velo Clube 0. Aos 30 minutos após cobrança de falta, o goleiro do Velo espalmou, mas a bola sobrou para o Oeste, que marcou novamente com Cauã, 2-0. O Velo ainda diminuiu aos 45 do segundo tempo, falta cobrada na área, na cabeça de Cadu, que diminuiu. Ficou nisso, Velo Clube 1, Oeste 100% de aproveitamento, 2. E o último jogo da rodada foi o jogo que não tivemos gols. Monte Azul 0, Portuguesa de Desportos também 0. Esse jogo aí foi realizado na cidade de Olímpia. Foi o único 0-0 da rodada, resultado ruim aí para as duas equipes. A Lusa ainda não venceu no campeonato, só tem 4 pontos e o Monte Azul tem 5 pontos, está um pouquinho melhor, mas também uma campanha bastante irregular. Bom, esses foram então os resultados da sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Vamos ver agora a classificação. Em primeiro lugar, o Oeste com 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias, uma campanha fantástica do Oeste, que foi rebaixado, né, da Série A1 e agora está fazendo uma belíssima Série A2. Em segundo lugar, o Água Santa com 16 pontos aí, uma campanha muito boa também. O 15 de Piracicaba chegou na terceira colocação com 14 pontos, empatou aquele jogo lá com a Portuguesa Santista, então ainda não perdeu também. Em quarto lugar vem o Rio Claro com 12 pontos, 3 vitórias e 3 empates, uma campanha muito boa do Rio Claro. O Atibaia também com 3 vitórias e 3 empates, outra belíssima campanha aí do time do Falcão. Esses times ainda não perderam. Tem mais um time aqui que não perdeu também, olha só. O São Bernardo vem na sexta colocação com 10 pontos, 2 vitórias e 4 empates. 6 equipes, portanto, ainda não perderam nessa Série A2. Na sétima colocação, o Red Bull, que começou muito bem, mas nos últimos jogos só perdeu. Tem ainda 7 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Essas 3 derrotas do Red Bull foi nas últimas 3 rodadas.
E na 8ª colocação, também o Juventus, mais ou menos igual ao Red Bull, 6 jogos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Essas 2 derrotas do Juventus foram nas últimas 2 rodadas também, mas os times ainda continuam na zona de classificação aí, as 8 primeiras colocações. Vamos então para a parte de baixo da tabela. Em 9º lugar, olha só, a Portuguesa Santista com 6 pontos. Na 10ª colocação, Monte Azul com 5 pontos. Em 11º, o Taubaté também com 5 pontos. Em 12º, o Velo Clube com 4 pontos ganhos. Na 13ª colocação, o Sport Clube São Bernardo também com 4 pontos. Na 14ª colocação, a Portuguesa de Desportos também com 4 pontos, ainda não venceu na competição. O Sertãozinho vem em penúltimo lugar com 2 pontos, também ainda não venceu na competição. E o Audax também com 2 pontos na última colocação. 2 empates, 2 derrotas, menos 6 gols de saldo aí. Situação complicada para o time lá de Osasco. Bom, foram marcados até agora 108 gols em 48 jogos, uma média aí de 2,25 gols por partida. O melhor ataque é o do Oeste com 13 gols e o do Rio Claro vem logo atrás com 12 gols marcados. A melhor defesa, a do Água Santa, que não tomou gol ainda, 6 jogos e não tomou gol ainda, e o Oeste, que tomou 3 gols apenas. E a artilharia é o Jair do Rio Claro, que marcou já 4 gols aí nessa competição. A 7ª rodada será nesse sábado, dia 24 de abril, os jogos todos à noite. Sport Clube São Bernardo contra a Portuguesa Santista, Água Santa contra Taubaté, Atibaia contra o Sertãozinho, o Audax recebe o Rio Claro, o Oeste recebe o São Bernardo, o 15 de Piracicaba recebe a equipe de Monte Azul, o Juventus joga contra o Red Bull Brasil e a Portuguesa de Desportos recebe o Velo Clube. Esses então são os jogos aí da 7ª rodada, que acontece já nesse sábado, dia 24 de abril. Se tudo der certo, domingo a gente está aqui falando também sobre essa 7ª rodada, sobre esses jogos aí. Então tá aí, pessoal, 6ª rodada passada limpo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like se você gostou. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado e até o próximo episódio.